Estamos na quaresma e todo ano aqui no Brasil acontece a campanha da fraternidade, que é proposta aí pela CNBB. Então, cada ano, desde 1964, a CNBB ela propõe um tema diferente. Tá? Então, foi dividido, né? No começo, na primeira fase da campanha da fraternidade, eram temas relacionados unicamente à igreja, aí já ia falar ali de vocação e tudo mais. Depois começou a envolver aí os temas sociais do Brasil, e hoje em dia, os temas sociais no geral, né? E numa terceira fase já começou a envolver temas sociais mais presentes no Brasil aí. E a cada 5 anos, a partir do ano 2000, começou a fazer temas ecumênicos. Aí se uniu ali ao CONIC, que envolve as igrejas, é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que envolve ali a igreja luterana, a igreja católica e tal. Então, toda a quaresma nós temos isso. Cada ano é um tema diferente, proposto. Há ali uma votação, várias entidades colocam ali os temas e eles fazem a votação e escolhem o tema que mais se enquadra à realidade que o país está vivendo no momento. Então esse ano ficou ali o tema Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, que é uma passagem de Isaías. Tá? Então a CNBB ela cria subsídios para ajudar as pessoas a viverem a campanha da fraternidade e deixa à disposição. Então cada paróquia ali, a SEBS, tudo vai trabalhar em cima daquele subsídio. Algumas criam algumas coisas a mais, tudo mais, para fazer as reuniões da SEBS, mas a CNBB ela dá meio que o guia de como fazer, né, como trabalhar o tema. São duas coisas diferentes, a campanha da fraternidade e a quaresma. Tá? Eu vou explicar um pouco o que é a quaresma para depois tentar e ver se dá para encaixar a campanha da fraternidade dentro do tema do o tempo quaresmal. Então a quaresma ela é um período de preparação para a Páscoa, para a libertação definitiva. Tá? E guarde bem essa palavra libertação, porque isso é entendido de maneira completamente errada dentro de alguns círculos da igreja. Então temos ali as práticas quaresmais. Aliás, é 40 dias hoje, aí só um pouco de história, coisa rápida, mas antes era feito em 3 dias essa preparação para a Páscoa. Aí depois ali no século IV, se eu não me engano, que aumentaram aí para os 40 dias, em referência aos 40 anos que o povo passou no deserto, em referência aos 40 dias que Jesus ficou no deserto e tal. Então tem esse tema que a pessoa se prepara. E tem práticas quaresmais que a igreja sempre incentivou e continua incentivando, apesar de alguns pastores de alma aí dizer o contrário. Tá? Então temos aí as práticas quaresmais da oração, a prática da mortificação, e na mortificação vai entrar a abstinência e o jejum, e a prática da caridade. Então, o que seria a prática da oração? Nesse tempo não basta você só ir na missa ou você só participar de reunião de SEBS. É necessário que haja uma mudança espiritual, um trabalho espiritual interno. Então a vida de oração ela é muito importante. Então leia a Bíblia, reze o terço, faça leituras espirituais. Tem ali leituras de São Tomás de Aquino, se não me engano, de preparação para a quaresma. Um livro muito bom, não só para a quaresma, mas para a vida. É esse daqui, Vida Espiritual. Eu tenho até uma citação dele depois aqui que eu vou mostrar. Então é excelente como chegar à perfeição, como ser santo, como imitar realmente Cristo. Tem a imitação de Cristo, que também é excelente. Para quem nunca leu, vale a pena ler. Tá? Como imitar realmente Cristo, como ser realmente como Cristo, sem teor político, ideológico, que acontece muito hoje. Tá? Então isso daqui vale muito a pena ler. E na quaresma é essencial que se leia coisas desse tipo, que tenha uma vida de oração mais intensa, diferente daquela vida que você tem o ano inteiro. É evidente que o ideal é que você comece um caminho de conversão de oração na quaresma, passe pela Páscoa e continue isso durante o ano. Tá? O ano litúrgico da igreja ele serve para isso. É uma pedagogia da santidade. Então é bom que vocês façam isso. Outra prática quaresmal, a mortificação, que vai entrar o jejum e a penitência. Então o que é a mortificação? Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por situações desagradáveis, ou de doença, ou no trabalho, ou na família, enfim. Em vez de se lamentar,
ofereça isso em prol de um bem maior, ofereça isso pela igreja, ofereça isso pelo Papa, una o seu sofrimento aos sofrimentos de Cristo na cruz. Então essa é a mortificação. Use daquilo que é mal em prol da sua alma, em prol do bem dos outros. Tá? Temos a abstinência de carne, que pode ser feito ou a quaresma inteira ou em dias específicos. Tá? A igreja ela propõe que se faça isso toda sexta-feira do ano. Existem alguns documentos da CNBB que deu uma flexibilizada nisso. Você pode substituir a abstinência de carne por obras de caridade, de oração, enfim. Mas o ideal que seria, né, que desde o início da igreja ali, que não se coma carne nas sextas-feiras. Na quaresma você pode aumentar isso, você pode começar a seguir isso, tudo isso daí rumo a um bem maior. Então a partir do momento que você começa a fazer uma abstinência, você começa a se privar, você começa a ter autocontrole. Tá? E isso daí é essencial para quem quer chegar à santidade, porque você começa a domar os instintos seu com coisas pequenas e isso daí vai evoluindo. O jejum, o que é o jejum? É você fazer uma refeição por dia. Evidentemente que a igreja considera que tem pessoas que não conseguem. Você pega uma pessoa aí que tem um trabalho braçal, a pessoa não tem condição dela fazer um jejum por conta da própria situação de vida dela. Aí vai de cada um julgar como fazer esse jejum, a intensidade, se dá para fazer ou não, enfim, dá para você trabalhar isso daí. Então você faz apenas uma refeição completa no dia, tá? E esse é o jejum, sempre oferecendo o seu sacrifício para se unir ao sofrimento de Cristo na cruz e oferecendo pela igreja, pelo Papa, pelas pessoas que precisam, pela sua família e pela intenção que é que você tem. Então essa é a quaresma, é um caminho de conversão, é uma pedagogia, é um ensinamento para você chegar na Semana Santa mais preparado e realmente viver a Semana Santa, não só naquele sentimentalismo que acontece ali, né, que faz encenação na igreja e tal, isso daí é tudo muito válido, mas às vezes cria um sentimentalismo vazio. Então a quaresma é um tempo de você chegar lá realmente preparado, ou o mais preparado possível para viver a Semana Santa. Outra coisa que eu decidi falar na parte de oração, a confissão é muito importante. Se você não confessa, vá confessar, principalmente na quaresma. Tá? Mas faça propósitos que você vai cumprir e se confesse. Confessar só para comungar não adianta. Um frei que morou comigo uma vez, ele falou na homilia, se você confessa só para comungar, você vai para o inferno comungado e tudo. Tá? Então não adianta. Então tenha o propósito de oração, dentro dessa oração veja onde você erra, o que você pode melhorar e se confesse. Tá? Então essa é a quaresma, a sua essência, como a gente deveria viver, era isso que deveria ser ensinado na igreja, né? Todo ano que deveria ser trabalhado pelas SEBs. Porém, nós temos a campanha da fraternidade. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, não. Aí no final eu dou minha opinião sobre isso. Mas é colocado dentro da quaresma, porque como é um tempo de conversão, entende-se que a conversão ela tem que acontecer na sociedade. Então a sociedade tem que mudar e começa a se discutir temas sobre injustiça, sobre meio ambiente, sobre escravidão, sobre isso, sobre aquilo, dentro da quaresma, visando aí uma conversão social. O problema que eu acho disso é o seguinte, não existe conversão social sem a conversão pessoal. Tá? Esse discurso coletivista que me incomoda demais. Então a igreja ela tem que mudar enquanto igreja, a igreja tem que se converter, façamos grupos para que o grupo faça a mudança no mundo. Não existe isso. Trabalha-se muito coletivo, trabalha-se muito social, mas não trabalha a pessoa. A pessoa ela está naquele grupo, ela aparece e fala para o padre. Evidentemente que não todos, né? Isso daí é óbvio. Mas fala para o padre, padre, estou querendo fazer uma penitência, estou querendo... Não faça isso. Isso daí é coisa da Idade Média, coisa antiga, a igreja já superou isso daí. O importante é ajudar o próximo, viver como Jesus viveu, ajudando o próximo, falando de amor, disso e aquilo. Então você vai castrando a pessoa ela entra, ela pode entrar com boas intenções e acaba sendo castrada com o tempo. Tá? Então esse negócio coletivo, para mim, não encaixa. Tá? Outra coisa que me incomoda um pouco na campanha da fraternidade, que todo ano, dependente do tema que for, eles vão entrar na parte política. Tá? Eu acho sim
que as pessoas têm que se informar mais sobre política, têm que buscar se interessar, mas não só sobre a política atual, mas busca entender o porquê que o governo que veio até aqui, né, o porquê que ele está aqui, o que aconteceu, quais são as causas do país ter entrado no buraco que ele entrou, tá? Então não é se informar só agora, mas não, busca uma parte histórica da coisa. Então é interessante que a igreja ela incentive isso, desde que ela não tome partido. A igreja não pode tomar partido político e ideológico. Tá? Só que na teoria isso é muito bonito, na prática a gente vê outra coisa completamente diferente. Começando pela CNBB, que já promoveu aí seminário de CUT-MST dentro da PUC, tá? Com bispos lá participando, então eles tinham total conhecimento. Isso daí é tomar partido ideológico político. Tá? Isso não pode acontecer. Pode-se falar sobre justiça, pode-se falar sobre políticas justas, desde que dentro disso não esteja ali acobertado uma certa ideologia. Tá? É isso que me incomoda muito, porque tudo que eles vão pegar, todas as passagens da Bíblia que eles pegam, e isso daqui é o subsídio que fizeram aqui na minha cidade, todas as passagens bíblicas que pegam, vai ter um fundo político. Então Jesus ressuscitou. Não é que ele ressuscitou e tal. Ele ressuscitou e os pobres têm que ressuscitar da miséria, da opressão. Vê? Então esvazia completamente o sentido bíblico das coisas, o sentido religioso das coisas, e fica um discurso puramente político, ideológico, social. É isso que me incomoda. É por isso que eu não participo desse tipo de coisa. Tá? Eu não tenho paciência para isso. Mas é uma opinião minha. Se você acha válido, ok. Outra coisa, no site da própria CNBB você vê, tem subsídio para crianças desde o ensino fundamental. Tá? Então eles estão batendo muito na tecla de incentivar o jovem a participar de política pública, a se informar sobre isso. Tá? É válido. A juventude de hoje vão ser aí os pais, os professores, os padres, os políticos de amanhã. Então tem que se informar, muito válido. O que me preocupa é o que estão colocando na cabeça desses jovens, porque como eu disse, há sim uma certa tendência a um ou outro partido político e ideologia política. Tá? Não digo nem o partido, mas a ideologia política em si. E isso não pode ser colocado na cabeça dos jovens. Ainda mais os jovens aqui no Brasil que não têm a menor condição de absorver nada. Qualquer coisa que você falar, eles vão acreditar. Tá? Então eu acho muito complicado isso daí, envolver a juventude nisso. Tá? Mas acontece. Eu não cheguei a ver o subsídio que a CNBB fez aí para o ensino fundamental até o ensino superior. Mas tem. No site você vê lá que eles estão insistindo nisso daí, na formação principalmente dos jovens. Tá? Depois, se alguém aí teve acesso a esses subsídios, aí fala o que tem lá. Mas eu acho que é muito complicado, né? Você colocar pessoas para falar de política para crianças, adolescente, é muito complicado você arrumar alguém que seja totalmente imparcial. Então é bem difícil. Mas enfim, aí já é uma opinião minha, eu não consigo encaixar, por mais que eu faça um esforço intelectual gigantesco, encaixar os temas da campanha da fraternidade na quaresma. Não faz sentido. Eu acho que isso daí poderia acontecer num outro momento, numa outra época do ano, que não fosse tão sensível, tá? Que não fosse tão importante. Lembra que a Páscoa ela é o coração do ano litúrgico. No começo da igreja só tínhamos aí a Páscoa. Então a Páscoa é o mais importante. A Páscoa é o que guia. Na Páscoa, né, Semana Santa, foi instituída a Eucaristia, começou o sacerdócio. Na Páscoa, Jesus morreu e libertou o povo. E eu disse que ia falar sobre a libertação, isso daí é importante. Usa-se muito esse pretexto de libertação, e em qualquer subsídio, não é só o desse ano, em qualquer campanha da fraternidade, eles vão aproveitar disso daí para falar da Páscoa, que é a libertação da opressão, a libertação da escravidão, a libertação do preconceito, disso e aquilo. Então sempre vai acabar em alguma coisa social. Tá? O problema a Páscoa é a libertação sim, mas é a libertação do
pecado. Eles estão lendo o sentido da Páscoa no sentido que o Antigo Testamento lia. Porque para eles, sim, era uma comemoração de libertação da escravidão, porque foi o dia que eles saíram do Egito. Então tem todo aquele sentido de libertação literal, digamos assim. Contudo, a igreja ela ensina que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são prefigurações daquilo que se viria a cumprir com Jesus. Então, a Páscoa do Antigo Testamento ela é uma prefiguração da libertação definitiva acontecida com Jesus, que não foi uma libertação social, foi uma libertação da morte para a vida, no sentido de eternidade, no sentido de divindade. Tá? Até então, nós não tínhamos acesso, antes da morte de Cristo, nós não tínhamos acesso à vida eterna, nós não tínhamos sido redimidos. Com a morte dele, aí sim, nós somos libertados da vida pecaminosa, tivemos a oportunidade, ganhamos o bilhete, ganhamos a oportunidade de ir para o céu. Essa é a libertação, é algo transcendente. O que me incomoda é que pessoas de teologia da libertação e tal, que participam dessas coisas, trazem tudo para a imanência. Então assim, é a libertação do pecado, da morte? Não, é a libertação da morte causada pela injustiça, pelo capitalismo, pelo preconceito, por isso, por aquilo. É isso que me incomoda. As pessoas que falam sobre libertação nesse sentido, elas estão fazendo uma leitura protestante da Bíblia. Tá? Tem que entender que é uma prefiguração. Tudo que aconteceu lá era uma prefiguração do que se cumpriu em Jesus. Tá? Quem lê a Bíblia isoladamente, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, está fazendo uma leitura protestante. Sendo uma leitura protestante, está fazendo uma leitura que não está de acordo com aquilo que o magistério da igreja ensina. Ok? Então que fique bem claro isso daí. Então eles usam esse tempo da quaresma, que é um tempo de mais sensibilidade das pessoas, para jogar esses temas. Eu realmente acho que isso daí poderia ser falado ao longo do ano ou em outro momento que não fosse a quaresma. Tá? Mas assim, se alguém tem alguma explicação convincente do porquê que se faz e o porquê que tem que ser feito dentro da quaresma, depois me manda, não tem problema nenhum. Mas a minha opinião é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tempo da quaresma, a espiritualidade da quaresma, a essência da quaresma, o que ela significa, não tem nada a ver com o que a campanha da fraternidade propõe. Não tem, atualmente, nunca teve. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro, mas só para reforçar a ideia de que a mudança tem que ser pessoal primeiro, para depois social, tem um trecho do livro A Vida Espiritual, tá? É da editora Quadrante, que vai dizer justamente isso. Eu vou colocar aí para vocês acompanharem. Página 32. Sede perfeitos, o nosso tempo precisa de santos. Todos lamentam que a situação do mundo se tenha tornado insustentável e incurável. Quem poderá salvar o mundo de hoje? Nem a ciência, nem o trabalho, nem a indústria, nem a técnica. Só a santidade dos cristãos. Temos necessidade urgente de cristãos perfeitos, de sacerdotes e religiosos, estudantes e empregados, pais e mães, operários e empresários, homens do campo e intelectuais. Quem quiser ser útil ao mundo, à igreja, à pátria, à humanidade, deverá começar por si mesmo, esforçando-se por enveredar pelo caminho da perfeição cristã. A vida de hoje está descristianizada. O espírito mundano penetrou na própria igreja, nas comunidades e paróquias, nas famílias, nas inteligências e nos corações dos homens. Nós, homens de hoje, vemos-nos interiormente divididos, como que desgarrados, sem nenhuma relação íntima e profunda com Deus, inconsciente e por isso infelizes, amargurados, sem alegria verdadeira e profunda, cansados de viver, sem coragem para continuar vivendo. Então, se você quer mudar o seu país, se você quer mudar as políticas, se você quer um país mais justo, não existe um país perfeito, não existe um mundo perfeito. Isso daí é outra mentira que a teologia da libertação quer que você acredite. Tá? Não existe isso. Mas se você quer algo mais justo, um pouco melhor de se viver, comece mudando por você. Aproveite a quaresma, não para ficar discutindo política somente,
Mas para fazer uma mudança pessoal, quando você muda, você reflete a sua mudança. Quando você começar a ser igual a Cristo, as pessoas vão começar a ver isso em você e vão ver que você é muito mais feliz do que elas que são vazias e vão querer te imitar. Aí sim o mundo vai mudar, aí sim terá políticos melhores, aí sim terá algo um pouco mais justo. Mas a mudança sempre é pessoal, não existe mudança coletiva sem antes não houver a mudança pessoal. Então espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham uma boa quaresma e uma santa Semana Santa. Deus abençoe.